E aí, galera, como é que vocês estão em casa? Espero que vocês estejam estudando, porque aqui a gente não para. E agora a gente vai continuar o que a gente parou lá dentro da sala, que a gente teria que estudar na aula que seria próxima. E aí a gente vai estudar agora, para depois a gente entrar no nosso próximo conteúdo do capítulo 3, tá bom? E aí eu quero que vocês abram o livro na página 57. E a gente vai começar o quê? As propriedades da matéria, as gerais e as específicas. Então pega seu livro, pega seu caderno, pega sua caneta, senta e bora lá, que agora a gente vai estudar. Agora aqui no começo a gente vai relembrar um pouquinho do que a gente conversou dentro da sala, que eu passei o exercício para vocês fizeram, só que eu trabalharia isso na aula seguinte, mas essa aula seguinte não teve. Então a gente vai voltar um pouquinho para olhar o quê? Os fenômenos que alteram a matéria. A gente vai ter dois tipos de fenômenos, os físicos e os químicos. Os fenômenos físicos, o que acontece? Eles vão alterar a matéria, mas eles não vão alterar a composição. Por exemplo, se eu pegar um copo e quebrar esse copo, eu alterei a composição? Não, ele continua sendo um copo de vidro. Mas eu alterei a forma dele? Alterei. Por quê? Porque eu fragmentei ele, eu quebrei ele em várias partes. Então, tudo que a gente pegar, mudar a constituição, como é que eu posso falar? A forma desse material e não mudar a composição química dele, eu vou estar falando de uma transformação física. Que é o quê? Não há modificação na sua composição molecular, modifica o material sem alterar a sua composição química. E a gente vai ter dois tipos, as reversíveis e as irreversíveis. O copo que eu dei de exemplo, se eu quebrar ele, eu consigo voltar ele ao normal? Não consigo. Por quê? Porque eu fragmentei aquele copo. E aí, eu vou chamar de transformação física irreversível. Agora, se eu pegar um gelo e colocar ele dentro de um copo, ele não vai transformar? Ele não vai mudar o estado dele? Mudou, só que ele deixou de ser água? Não deixou. E aí eu vou ter o quê? Uma transformação reversível. Por quê? Porque eu posso pegar esse gelo que foi transformado em água e transformar ele em gelo de novo. Então, quando eu falar de dilatação térmica e mudança do estado físico, eu estou falando do quê? De uma transformação física reversível. E aí depois eu tenho o quê? Os fenômenos químicos. Esses sim vão alterar a composição química da minha matéria. Então, se eu tinha uma substância aqui no começo, no final eu vou ter outra. Por quê? Porque eles alteram a composição química do material, formando um novo material com características distintas do material original, que vai ocasionar o quê? A mudança de cheiro, a mudança de sabor e a mudança da cor daquele material. Pode também liberar luz, calor e gás. Então, se acontecer alguma dessas reações, a transformação química. Formação de novos materiais também. Por exemplo, peguei ovo, leite, margarina e farinha. Misturei tudo, eu tenho vários tipos de materiais. Só que quando eu misturo tudo e ponho para assar junto com o pó real, o que vai acontecer? Ele vai se transformar em um material novo. Então, as características originais, elas não ficam. Elas vão se transformar em outro material. E aí eu tenho o quê? Uma transformação química. Outro caso também, uma vela queimando. Ali eu tenho o quê? Uma transformação química, por quê? Porque ela está liberando luz e está liberando calor. Então, o que está acontecendo ali no pavio é uma reação química que vai alterar a matéria quimicamente. Tá bom? Então, dá uma lida aí no livro de vocês. Essa parte está aqui na página 53 e 54. Aí vocês vão dar uma lida. Vão refazer o exercício da página 54, que eu já tinha passado dentro da sala. E aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai entrar na matéria nova, que é propriedades gerais da matéria. A gente viu que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Então, a gente vai falar agora dessas propriedades. Uma delas é o quê? A massa, e a outra é o volume. Então, massa vai ser tudo aquilo que a gente pode medir.
Se eu tenho um determinado objeto e eu posso medir o peso daquele objeto, aquilo lá eu vou falar massa. Por quê? Porque a quantidade de matéria em um determinado corpo. Se eu pegar um copo, pesar aquele copo, eu vou ter o quê? A massa do copo, que é a quantidade da matéria daquele copo. Agora, o volume, ele vai ser o quê? A medida do espaço que aquele corpo ocupa. Então, a medida do espaço que aquele copo ocupa, eu vou chamar de volume. Quando eu coloco na balança, eu tenho peso. E quando eu coloco em objetos graduados, que eu consigo ver, por exemplo, no caso dos líquidos, a graduação em ml, em litros, eu vou ter o quê? O volume, tá bom? Então, massa é a quantidade de matéria e o volume é o quê? É o espaço que o corpo ocupa o espaço que um determinado material ocupa. Outra propriedade importante é a divisibilidade. Por quê? Porque a gente já viu que a matéria pode ser dividida em vários pedaços até chegar lá no último pedacinho, que é o átomo. Então, essa propriedade da matéria ser capaz de ser dividida em vários pedaços até certo ponto, a gente vai chamar de divisibilidade, tá bom? Outra coisa é o quê? É a impenetrabilidade. Uma palavra difícil, mas que significa uma coisa que a gente já conhece há muito tempo, que é o quê? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, tá bom? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, se eu coloco a minha mão aqui, eu consigo colocar a minha mão no mesmo espaço que ela está aqui? Não consigo. Por quê? Porque dois corpos não vão dividir o mesmo espaço, tá bom? Esse princípio é o princípio da impenetrabilidade. Outro princípio, que agora eu quero que vocês façam um exercício mental comigo. Pensa que você está com uma seringa na sua mão. Você vai tampar a ponta da seringa e no outro você vai segurar o êmbolo. E você vai apertar esse êmbolo até o final. Vai chegar num ponto que você não consegue apertar mais? Vai. Por quê? Porque a seringa está preenchida de ar. Ar é matéria. Então, o que você pode pensar disso? Que a matéria, ela pode ser comprimida até certo ponto. Então, o ar que estava lá todo expandido, todo legal lá dentro da seringa, quando você aperta, ele diminui o volume dele. E isso a gente vai chamar de compressibilidade. Então, a matéria tem a capacidade de ser comprimida. Olha aqui nessa seringa. Você vai pegar a seringa, vai apertar. Vocês viram que o ar que estava aqui solto, com mais espaço, aqui ele consegue ficar bem juntinho, bem comprimido, e aqui diminuiu o volume. Aqui eu tenho um volume maior do que eu tenho aqui embaixo. Então, isso é o princípio da compressibilidade. Eu vou pegar essa matéria e vou conseguir comprimir ela. Mas eu não consigo comprimir ela o tanto que eu quiser. Vai chegar num ponto que ela não se comprime mais. E se eu soltar, o que vai acontecer? Quando eu solto o êmbolo volta para o estado original e o ar que estava comprimido aqui, ele fica mais expandido, que é o princípio da expansibilidade. Na mesma medida que eu consigo comprimir, eu consigo fazer com que ele se expanda. Agora, gente, com uma coisa sólida, essa mola aqui, se eu pegar a mola e puxar ela, eu estou fazendo o que com ela? Eu não estou expandindo? Agora, se eu pegar ela e empurrar, o que vai acontecer? Ela vai se comprimir. E aí eu tenho o quê? Dois princípios, da compressibilidade e da expansibilidade. Só que esses dois princípios juntos, expansibilidade mais compressibilidade, eu vou ter um princípio chamado elasticidade, que é o quê? Esse material que foi comprimido, ele tem a capacidade de voltar ao estado original. É a mesma coisa que você pensar numa Maria Chiquinha, por exemplo. Você pegou ela, puxou. A hora que você puxou, você expandiu ela. Mas na hora que você solta, o que acontece? Ela volta para a forma original dela. E aí é o que a gente fala do quê? Dessa elasticidade. Ao mesmo tempo que eu posso comprimir, eu posso expandir e ela volta ao normal. Tá bom? Até aí tá tudo bem? Se não tiver, para um pouquinho,
olha lá no livro, dá uma grifada, formula uma pergunta e me manda. Quem já está tranquilo, já entendeu tudo, não precisa nem pausar o vídeo, pode continuar. E a gente passa agora para as propriedades específicas. Cada matéria vai ter a sua propriedade específica. Primeira delas que a gente já estudou é o ponto de fusão, que é o quê? É o ponto em que eu pego alguma coisa no estado sólido e transformo ela para o estado líquido. No caso que a gente estuda dentro da sala é o quê? É a água. Se eu pegar uma água no estado sólido, que ali está representado pelo gelo, aumentar a temperatura, ou seja, fornecer a energia, o que vai acontecer? Ela vai sair do estado sólido e vai passar para o estado líquido. E isso eu chamo de quê? Ponto de fusão, que é a temperatura necessária para que ela passe do estado sólido para o estado líquido. E depois eu tenho o quê? O ponto de ebulição, que é a energia que eu tenho que passar para essa matéria para o quê? Para ela sair do estado líquido e ir para o estado sólido. O que acontece? Para a água, ponto de fusão é o quê? Aproximadamente 0 graus. O que vai acontecer? Ela vai sair do estado sólido, passar para o estado líquido. E aí, o ponto de ebulição vai ser o quê? 100 graus mais ou menos. Que aí ela sai do estado líquido e começa já a entrar no estado gasoso na forma de vapor. Outra propriedade é a densidade, que vai medir o quê? O grau de concentração da massa em relação ao volume. Então, quanto de massa que eu tenho ali com volume, eu vou obter o quê? A minha densidade. Então, a densidade ela vai ser a razão entre massa e volume. E aí, quando a gente for calcular a densidade, o que a gente vai usar? Densidade é igual a massa sobre o volume. E aqui, o que eu quero que vocês entendam? Que a gente, dentro da sala, a gente vai medir a massa em gramas e o volume em litros, tá bom? Então, toda vez que eu falar de densidade para vocês, o que a gente vai falar? A densidade é alguma coisa em gramas por litro, ok? Se eu perguntar para vocês, o que pesa mais? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Pensa um pouquinho. Pausa um pouquinho e pensa, o que pesa mais? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? E aí a gente vai ver que o quê? Que os dois têm a mesma massa. Os dois pesam 1 quilo. Então, se eu colocar na balança, os dois têm 1 quilo. Então, eles têm a mesma massa. O que vai ser diferente? O volume. O volume do algodão é maior do que o volume do quê? Do chumbo. Então, quando a gente pensa assim, o algodão pesa mais porque tem mais algodão. Não, os dois têm a mesma massa. Mas o que vai diferenciar? O volume dos dois. Então, os dois têm o quê? Uma densidade diferente, tá bom? Que é essa relação entre a massa e o volume. E aí, no livro de vocês, tem uma coisa muito interessante que é a história de um filósofo chamado Arquimedes. Esse filósofo, ele ficou conhecido por esse caso que aconteceu com ele, que ele estava tomando banho, teve uma descoberta muito doida, e aí o que aconteceu? Ele saiu gritando pelas ruas sem roupa, que ele tinha descoberto a pergunta que ele tanto pensava. E aí que surgiu o quê? A expressão eureka, que no grego significa descobrir. Então vamos lá. Era uma vez um rei e um sábio. O rei se chamava Hierão e o sábio Arquimedes. Os dois viviam em Siracusa, cidade-estado da Grécia Antiga. O rei mandou fazer uma coroa todinha de ouro, mas ouviu uns boatos que o ourives não tinha usado apenas ouro para fazer a coroa e ficou desconfiado. Mas, se a coroa era totalmente dourada e se parecia muito com ouro puro, como fazer então para ter certeza de que tinha sido misturado ouro com prata sem destruir essa coroa?
Como que Arquimedes ia provar essa fraude? Como que ele ia chegar para o rei e falar assim, olha, rei, realmente o seu ourives te passou para trás, ele misturou várias coisas aqui na sua coroa. Mas o rei vai falar assim, eu quero ver para poder condenar esse ourives. O que Arquimedes vai ter que fazer? Quebrar a coroa. E já pensou se ele quebra a coroa, ela é toda de ouro? Aí o rei vai ficar bravo. E aí Arquimedes começou a pensar. E aí um dia ele estava lá na banheira dele e teve uma ideia. Ele observou que a quantidade de água que caía da banheira quando ele entrava nela tinha o mesmo volume que o corpo dele. Então ele falou assim, olha, eu encho a minha banheira. Quando eu entro dentro da banheira, a água que escorre, ela tem o mesmo volume que o meu corpo. E aí ele começou a pensar nisso, pensou, e de repente ele descobriu a resposta para o rei. E aí ele saiu correndo pelas ruas da cidade, gritando, eureka! E aí ele chegou lá no rei e contou para ele, rei, se a coroa fosse de ouro puro, ela deveria deslocar um volume de água igual àquela quantidade do ouro. Se esse ouro tivesse misturado com a prata, que era o que ele desconfiava, essa prata pesa menos que o ouro e a coroa teria um volume maior e deslocaria mais água. E aí ele foi e contou isso para o rei. E aí chegou lá no rei e fez a seguinte experiência. Ele colocou a coroa numa bacia e essa bacia deslocou tanta água. Ele foi lá e mediu essa água. E aí ele foi, pegou a mesma quantidade de ouro, foi lá, colocou na bacia, deslocou um tanto de água. E ele mediu e viu que não batia. E aí ele foi, pegou um pouquinho, o mesmo tanto de prata e colocou numa bacia e viu que a prata deslocava mais. E aí ele chegou à conclusão de que realmente o ourives tinha passado o rei para trás. Por quê? Porque quando ele colocou a coroa deslocou mais água do que a barra de ouro. Por quê? Porque a prata ela pesa menos do que o ouro. Então a prata ela precisa de um volume maior. Então ela desloca um volume de água maior. E aí ele descobriu tudo isso com o quê? Deitado dentro da banheira, tomando um banho. Então, por isso que eu falo para vocês, gente, ciência não precisa ser só dentro de um laboratório, tá bom? Essa história tá no livro de vocês, lá na página 60. E aí, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão pegar, vão ler todo esse texto de propriedades gerais e específicas da matéria. Vão lá na página 60, no Vamos Fazer, vocês vão fazer a página 60, 61, e depois vocês vão entrar lá no portal que eu vou postar mais exercícios, tá bom? Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu ou quem tem alguma dúvida, volta um pouquinho, assiste de novo e se continuar com a mesma dúvida, me manda um recado lá que eu vou te responder, tá bom? Espero ver vocês em breve e espero que essa pandemia passe rápido para a gente voltar ao nosso normal. Qualquer dúvida, de novo, me mande um recado. Não fica sem mandar recado, por quê? Porque eu não sei se você está fazendo, se você está aprendendo, tá bom? E quando a gente voltar, eu vou precisar que vocês já tenham estudado isso, beleza? Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau!